Atos dos Apóstolos, capítulo 3, um clássico. Hoje vamos caminhar nesse momento maravilhoso da igreja primitiva, amém? Estamos aqui vivenciando, dos estudos bíblicos, a fase da igreja primitiva, e isso vai ardendo e acendendo no nosso coração o exemplo dessa igreja maravilhosa, onde os milagres aconteciam de uma forma linda e maravilhosa. Só para você entender neste ponto, olha que coisa linda. No capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, amém? Amém. Podemos, amém, ou misericórdia? Amém. Oh, Rabassone Cantarabassá, meu Deus, ainda sinto essa atmosfera de milagre e poder, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha que coisa linda, versículo 1, aqui o subtítulo da minha Bíblia, a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhai para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas ao que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! Meu Deus! E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. Olha no versículo 10. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro. Por isso que lhe acontecera. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Porque, Pai amado, estamos diante de Ti, Rabassone Cantarabassai, Pai. Estamos, Pai amado, no Teu templo, no centro da Tua vontade, Senhor, onde o Senhor ama, Pai amado, que os Teus servos estejam, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, chegamos no momento da Tua palavra, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, esse momento, Senhor Deus, da porta formosa, Senhor. Ah, Deus de poder e glória. Esse momento, Senhor Deus, onde foi feito pós-Pentecostes, o primeiro milagre daquela igreja que é cheia do Espírito Santo, capacitada pelo Espírito Santo, que vive as promessas, Pai amado, do Teu Filho amado, caminhando, Senhor Deus, através, Pai amado, do ato dos apóstolos, através do poder do Espírito Santo, nos Teus servos, Senhor, que não seja diferente neste local, Senhor. Fala conosco, Senhor Deus, por Tua palavra. Nos ensina, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, Pai amado, para conhecermos, agirmos e falarmos em Teu nome nesta noite, Senhor. Nos ensina, Pai amado, sobre Pedro e João neste momento. Nos ensina, Pai amado, sobre a vida deste coxo. Nos ensina, Pai amado, o Pai amado, que tinha de interessante e forte, Pai amado, nesta porta formosa, nesse lugar de encontro. Nos ensina nesta noite. E uma coisa mais te pedimos, Senhor, não nos deixe sair como nós entramos. Não nos deixe sair como nós entramos. Nos dê experiências contigo nesta noite. É isso que nós oramos crendo, Pai, e já desligando toda a retaliação do mundo espiritual das trevas, Pai. Nos dando liberdade para pegar a Tua palavra até o final. É isso que oramos crendo pelo poderoso nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Amém. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A cura de um coxo. Amo Atos dos Apóstolos. Por que, pastor Rolinho, no meu coração, que você ama Atos dos Apóstolos? Porque Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Esse, na verdade, Atos dos Apóstolos, é uma extensão do Evangelho que escreveu Lucas, de todas as experiências que ele teve, dos relatos daquilo que Jesus fez, propagando o Evangelho do Reino. Mas ia chegar um momento que Jesus ia voltar para o trono da glória. E agora o seu corpo, os discípulos, aqueles que foram chamados a dar continuidade da obra de Cristo. Agora imagine você receber uma promessa que, se você tivesse e permanecesse no centro da vontade do Senhor, no local onde Ele te colocou, você ia ser revestido do alto, um poder tal, para que você se tornasse testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Meu amado, aquele grupo permaneceu.
E quando eles permaneceram na promessa do Senhor, veio o famoso dia de Pentecostes. Quando você olha, vai no Antigo Testamento, lá, meu amado, na Torre de Babel, você vê, né? O homem quis ser maior do que Deus, construir um monumento para o seu poderio. Babel vem de Babilu, do arcadiano, que quer dizer algo com o céu no topo. Eles queriam falar que iam ter um céu, para dizer que eram deuses no lugar de Deus. Mas o que Deus fez? Confundiu todo mundo, né? Venhamos e confundamos esse povo. O povo se espalhou e não tinha mais unidade na língua. Agora, no dia do Pentecostes, ali foram reunidos judeus de todos os pontos. Porque a festa do Pentecostes era a festa da colheita. Ali onde Deus era lembrado como o provedor de todas as coisas. Agora ele vai prover o Espírito Santo para que o seu povo tivesse total poderio, total capacitação para fazer as obras que Jesus havia prometido que eles iam fazer. E obras maiores eles fariam. Meu Deus! Agora imagine você estar reunido no local e daqui a pouco vem com um vento impetuoso. Imagina, meu pastor. Imagina, meu pastor. Né? Clarinha. Mas imagina aquele vento impetuoso enchendo todos ali do Santo Espírito. E ali eles começaram a falar em línguas. Aqueles que eram de lugares diferentes começaram a entender a mesma língua que o outro falava. Ué, mas não somos medos e persas? Elamitas de lugares, da Capadócia, de lugares distantes, nós estamos ouvindo na unidade do teu Espírito, o Senhor bradando e falando que nós somos, né, capacitados pelo teu poderio, meu amado. A unidade do Senhor, através do Santo Espírito, vem a falar que eu e você somos capacitados para fazer a obra. De tempos em tempos temos as nossas dificuldades pessoais. Mas como a tua alma é única em toda a face dessa terra, aquilo que ele tem com a tua vida vai trazer algo para a igreja que nenhum outro vai trazer. Porque vai ser trazido através do Santo Espírito. Meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Para a gente amassar esse tempero, Atos 2, versículo 42. Para a gente chegar em Atos 3. Atos 2, 42. Olha como viviam os convertidos. Aqueles que eram convertidos após... Não é isso? A descida do Pentecostes. Que coisa linda. Olha no 42, para você ver. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meu Deus. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Um revival. Quando Deus fala a questão dos dons. Deus é maravilhoso, né? Que o apóstolo Paulo ele deixa escrito em Romanos 12, falando da unidade orgânica do corpo. E fala que pelo amor de Deus, ele capacita os servos a servir na casa dele. Deus. Jesus, Efésios 4, 11, diz que para um eles dá, para apóstolos, que hoje aponta para missionário, porque os apóstolos que caminharam com Jesus não têm descendentes. O apostolado que nós vemos por aí é uma linha de pensamento, uma linha de doutrina que, me desculpe, não é bíblico. Tem uns apóstolos que aparecem aí como os apóstolos, não são apóstolos. Porque hoje o apóstolo aponta para o missionário. Porque o dedo do apóstolo é esse. Se você for, olha só, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Porque ele toca todos os dedos. Porque ele vai desbravar. Como nós vamos fazer as missões, como estamos fazendo no Valente de Davi. Ele vai desbravando. Então o apóstolo é aquele que vai em nome dele, desbravando, abrindo caminhos, corações, para que o poder do Senhor seja manifesto de uma forma linda e maravilhosa. Agora, quando você olha isso, quando está falando agora de Jesus, que ele capacita para os dons ministeriais, ele levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Dom ministerial. Aquilo que Deus te chama, Jesus vai te capacitar. Aquilo que Deus te chama, Ele já te dá dons para você servir de uma forma linda e maravilhosa. E agora o Santo Espírito, qual o papel do Santo Espírito? É gerar e dar dons para a igreja, para que a igreja venha a conhecer, agir e falar em teu nome. Já notaram que toda vez que eu oro, eu peço que o Senhor venha falar conosco, para que venhamos conhecer, agir e falar em
Conhecer, agir e falar em? Teu nome. Por quê? Porque agora vem o ministério do Santo Espírito. Como a igreja fala? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. Como a igreja age? Fé, obras miraculosas e curas. E como a igreja agora, isso, como a igreja age e como a igreja fala? O falar em língua, o interpretar de línguas e a profecia. Agora imagine uma igreja cheia do Santo Espírito, cheia dos dons, para que vidas venham ser agora tocadas, ministradas e agora restauradas pelo poder do Santo Espírito. Amém. Olha quando voltamos no 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha no 46. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Vai arquivando, que é muito especial para essa noite entendermos isso. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Partiam um pão na casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha a esfera do milagre. Aquela esfera de milagre. Quem gosta de milagre aí, diga amém. Todo mundo gosta, né? Todo mundo aguarda, espera o momento do seu milagre, como foi ministrado, não é isso? Porque há um tempo da promessa. Existem dois tempos básicos para aquele que caminha pela fé. Existe o Cronos, que é a agenda do homem. Existe o Kairos, que é o tempo da oportunidade que Deus nos dá. Agora, imagina quando tua agenda encaixar dentro do Kairos de Deus. Meu amado, glória e aleluia para sempre. É situações que você vai viver na promessa que o Senhor vai cumprir na tua vida. Amém. Agora chega nesse momento, no capítulo 3. Chega o encontro onde Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora. Da hora? E todo mundo sabe qual é a hora nona? Hã? Ai, vocês são demais, vocês sabem tudo de Bíblia, hein? Porque tem algo especial nessa hora nona. Tem algo especial nessa hora nona. Havia 3 cultos de oração. Havia da hora nona, hora sexta e a hora terceira. Havia 9 horas da manhã, o culto de meio-dia, o culto das 3 horas da tarde, não é isso? 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, culto de milagre, 3 horas da tarde. Entendeu? Mas era o momento do sacrifício. Para você ver que essa hora nona é tão importante. Ela é tão importante que Jesus foi crucificado a que horas? E foi colocado na cruz que hora? 9 horas. Começou a crucificação dele às 9 horas. Ele começa a falar as famosas frases, falar 3 frases. Aí ele, até meio-dia. Aí meio-dia ele se cala. Agora de meio-dia às 3 ele não fala nada. Tantas vezes eu falo, mas vou repetir que é repetição pedagógica. É a chamada da escura noite da alma. John Stott diz que agora Jesus estava sentindo o que nós necessitamos nesta noite. Agora Jesus estava bebendo no cálice da ira do seu Pai, porque o pecado da humanidade estava agora sobre ele. Às 3 horas, o culto onde Pedro e João estavam caminhando era o culto do sacrifício. Eles estavam indo para o templo orar. Agora imagine, os discípulos testemunhas oculares daquilo que aconteceu. Agora estão orando, lembrando aquilo, naquele momento, naquele tempo, quem o seu Senhor passou naquele momento. Agora imagina Jesus, 9, meio-dia e 15 horas, pré-configurando um grande culto de intercessão, intercedendo pela humanidade toda. E o sacrifício era ele. O sacrifício era ele. E não há sacrifício se não houver substituição. Ele tomou o nosso lugar para termos nele uma nova vida. Meu Deus. Agora Pedro e João estão subindo na hora nona. E é engraçado, por que Pedro e João? Não podia ser outro discípulo? Mas por que Pedro e João?
Parece que ficaram com o costume da época dos 70, que caminhava de 2 em 2. Na cultura judaica diz, para dar um bom testemunho, tem que caminhar 2, para que um dê testemunho confirmando aquilo que o outro falou. Mas aqui, como estamos no ambiente do Espírito Santo, Pedro e João tipificam dons. Pedro tipifica qual dom? Alguém quer chutar? Espírito Santo desta noite? Pode chutar. Pedro tipifica que dom? Ninguém? Pedro tipifica fé. João, olha, né, gente? João tipifica, foi até falado nesta noite, porque a fé tem que ser acompanhada de amor. Porque eu posso ter fé ao ponto de transportar um monte para aqui e para colar. Mas se eu não tiver for, se eu não tiver amor, nada serei. Serei como um símbolo, um sino que retire. Eu só vou fazer barulho que nem uma panela, porque eu não tenho amor. Por isso que a fé e o amor caminham juntos. A fé e o amor caminham juntos. Porque a fé, ela vai fazer o ambiente do milagre acontecer. O amor vai nos lembrar que esse milagre aconteceu. Por amor, da tua vida, desde a cruz do Calvário. Meu Deus, que coisa linda, hein? Meu Deus, que hora nona, hein? Que hora, imagina esse culto de oração. Olha que, versículo 2, era levado um homem coxo, de nascença, acompunham diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava. E o detalhe, olha, ele era levado um homem coxo, de nascença, acompunham diariamente a porta do templo chamada Formosa. O que é um homem coxo? Eu, essa semana, estava estudando esse texto, viajando ao trabalho, e sempre ouvindo. Já falaram de tantas coisas. Eu ouvi um que diz que a perna dele era mais curta do que a outra, que Jesus, por meio dos apóstolos, fez a perna esticar, outro, não sei o que. Na verdade, no original, e você vê que no texto fala dos 2 pés, ele fala de uma imperfeição. Aquilo que você tem no andar, no caminhar, essa criança não teve no seu nascimento. E detalhe, essa criança não era mais criança. Nesse tempo aqui, ela tinha mais de 40 anos já. Imagine quanto tempo ela ficava à frente da porta Formosa, porque era um lugar de destaque. Por que é chamada de Porta Formosa? Aí, Sandrix, quarta-feira, hein? Quarta-feira, Sandrix se brilhou, hein? Ei, papai da glória, hein? Amém, mas é coisa linda, mas por isso, Por isso que você brilhou, Que coisa linda. Aí eu vou ter que agregar aquilo que, quem não teve aqui, Ela deu uma aula maravilhosa sobre a Porta Formosa. Eu tenho que agregar, através do Santo Espírito, aquilo que é o detalhe que eu gosto pessoalmente da Porta Formosa. Primeiro detalhe que eu amo da Porta Formosa, ela também é chamada de Porta Formosa ou Porta Coríntia, porque ela era feita de bronze coríntio. O bronze na Bíblia tem um simbolismo forte. Além do bronze coríntio, diz alguns historiadores que ela tinha detalhes de ouro e de prata. Por isso que ela é formosa. E ela ficava numa posição do templo na parte oriental do templo. Se ela fica na parte oriental, ela fica ao leste. E ao leste, o que acontece? O sol nasce ao leste. Imagina o sol. Você ia ao teu culto 9 horas da manhã. O sol brilhando. Então aquela porta ficava formosa, reluzia por causa do bronze coríntio. Bronze tipifica juízo. Prata, redenção. Ouro, divindade. E só para você ter uma ideia, para você entender a questão do bronze coríntio, como era importante, quando você vai lá em 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo fala que ele, quando era menino, fazia as coisas de menino, Mas aí ele cresceu e começou a fazer coisas de homem. Mas quando ele deixou de fazer coisas de homem, ele se via no espelho como se fosse obscuramente. Por que ele se via no espelho obscuramente? Porque em Corinto não tem aquele espelho maravilhoso que você usou agora há pouco, Maria? Quando você fez lá, passou os cremes, que a gente bota na internet, passando os cremes ali, fazendo as sobrancelhas, Ele não tinha, se empurrar todinho, sabe por quê? Porque lá o espelho era o quê? Era um bronze polido. Você não tinha esse material que nós temos no espelho hoje.
Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Eu me vejo no espelho, eu não consigo me ver porque eu me vejo obscuramente. Mas a tua vida me vê na presença do Senhor melhor do que eu me enxergo a mim mesmo. Um espelho de bronze. Porque esse ambiente é um ambiente do juízo, onde as nossas causas pessoais são julgadas. Era um ambiente do milagre. Agora você imagina você entrar por uma porta, onde ela reluzia, onde ela tipificava. E o tamanho, né? A Sandrix falou que quantos metros de... 5 metros de altura por 20 de Isso aí. E eu estava vendo pelo dicionário do Orlando Boyer, ele data que é 50 côvados de altura e 40 côvados de largura. Então, se você olhar os côvados, vai dar 22 metros e meio. Olha uma porta de 22 metros e meio, né? Quase 25 metros. E 18 de largura. Era uma porta formosa? Era uma porta formosa. Agora imagine você ser colocado diariamente numa porta e nunca passar por aquela porta. Pastor Lulinho, mas por quê? Sandrix falou, né, na quarta-feira. Porque na lei mosaica, o imperfeito não podia entrar dentro do templo. Ué, mas a pastora Fernanda do nosso coração não pregou sobre a mulher que estava 18 anos e ela não foi curada na sinagoga? Sinagoga é diferente de templo. Sinagoga é lugar de oração e ensino geral. Templo era o lugar do sacrifício. Só podia entrar quem era perfeito. Olha. Aí você vê que Jesus é maravilhoso, né? O tempo da graça nos permite entrar no seu tempo, mesmo nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades. Ele aceita entrar no templo, movimenta a nossa vida no meio do louvor, fala conosco pela palavra e saímos diferentes. Que mistério é esse, meu amado? Não é isso? Aquele homem era deixado, então, cerca de 40 anos que aquele homem estava ali na porta. Cerca de 40 anos ele chegando ali e não entrando no templo. Já pensou? Você chegar, tantas vezes nós chegamos na igreja e deixamos nosso coxo fora da porta, porque achamos que o meu problema, a minha dificuldade está no tempo da lei. O nosso problema está no tempo da graça. O teu problema pode entrar dentro contigo, na igreja do Senhor, porque você vai colocar no altar. Porque o sacrifício perfeito já foi feito para que você tivesse a conclusão da promessa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olhe, para pedir esmolas ao que entrava. E o que é uma esmola naquela época? No contexto bíblico, a esmola era permitida. Por que a esmola era permitida? Desde Deuteronômio 15:11, diz que você tinha que assistir o seu irmão, o necessitado e o pobre. Tinha que ver essa assistência do povo, por isso que era permitido. E, digo de passagem, o coxo estava bem na vida, porque ele estava no melhor lugar para pedir esmola. Então ali já era abençoado, entre aspas, porque ele tinha um local onde pedia as melhores esmolas. O que tipifica a esmola no original? Misericórdia e piedade. Pastor, mas misericórdia e piedade numa esmola é, se você for Atos 10, o famoso centurião Cornélio, onde ele recebeu um recado do alto, que as esmolas dele e as orações chegaram até o céu. Meu amado, aquilo que ele fazia para o próximo e aquilo que ele intercedia pelo próximo foi tão forte que diz a palavra do Senhor, que o Espírito Santo não desceu na casa dele, o Espírito Santo caiu. Tanto foi o poder de tudo aquilo que foi feito, porque você ajudar o próximo meu amado, esvaziar o teu eu para ajudar o próximo. Meu Deus, é coisa linda, é coisa linda, é coisa linda. Agora imagina esse ambiente. Então está formado um ambiente. Pedro, que tipifica fé. João, que tipifica o amor. Papai. Diante da porta? Meu Deus, olha o ambiente do milagre. E ali tinha um que era deixado ali há cerca de 40 anos. Mas, pastor Lulinho do meu coração, deixa eu fazer uma conta. Teve a descida do Pentecostes, Jesus foi assunto ao céu. Jesus não passou ali, como bom judeu que era, na hora terceira,
não é isso? Na hora sexta, na hora nona, para ir naquele culto. Por que não curou o coxo? Porque tem coisas que ele não faz, porque ele já capacitou a igreja para fazer. Glória a Deus. Cabe você crer para fazer aquilo que ele te chamou. Amém. Ele podia. Quantas vezes ele passou ou não? Agora não é o teu momento. Agora não é o momento dele, não é isso? Já notou isso? Agora não é o teu momento. Mas Senhor, nunca vai chegar meu tempo. Agora não é o teu tempo. Não é isso? A pastora falou semana passada. A questão da chegada do tempo, não é isso? Para você receber no tempo oportuno, quando você estiver pronto para administrar aquilo que vai chegar. Porque às vezes não entendemos os projetos do Senhor de todas as coisas. Patrícia estava com a oportunidade, né? Na sexta-feira no culto. E a gente estava conversando sobre aquilo, coisas que só o Senhor pode fazer no tempo dele. Eu estava me lembrando de um varão que eu fui apresentado ele, entre aspas, né? Ele morreu na década de 40, Smith Gilliard. Ele é chamado, apelidado do apóstolo da fé. Morreu na década de 40. Se você procurar no YouTube, tu acha, tinha desenho animado. Era um herói na Inglaterra. Porque o que ele fazia em Deus, meu amado, era como se fosse um super-herói. E hoje você conhece, já ouviu falar Mencione? Não. Existem 2 livros que quem escreveu para a biografia da vida dele, a sua filha, tem na editora Betânia. É forte. 19, irmão Eliseu, 19 ressuscitações. Meu amado, diz que quando um homem orava, diz que ele foi pregar no local, ele tropeçou assim, encostou no ombro do cara. Aí o cara, ei, eu vim aqui para curar do meu ombro, para ser curado do meu ombro, eu fui curado. Só para ver o ambiente, só para ver como era o homem. Ele andava, uma perna dava glória e outra aleluia. Aí foi fazer uma cruzada, o que aconteceu? A esposa dele veio a óbito. Ele falou, isso é mole para nós. Eu vou orar para ela, vou orar por ela, e ela vai ressuscitar, então vamos fazer a obra de novo. Diz que quando ele colocou a mão na esposa, o Espírito Santo bradou, meu servo, é o tempo dela. Eu a chamei. Eita Deus. Há tempo para todas as coisas. Mas ele, como era um homem de fé e pouca leitura, ele tinha dificuldade de leitura, o que ele fez? Para não perder a bênção, ele falou, amém, Senhor. Mas eu requero para mim os dons que tu desse para ela, para que eu venha fazer essa obra também, Espírito Santo. Agora ele tinha fé. E a palavra, meu Deus. Isso é um ambiente de milagre. Aleluia. Para que você pense que você está na beira do caminho, ainda entrou pela porta e não passou pela porta. Mas aquilo que ele vai fazer para a tua vida vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Por isso que ele marcou um encontro comigo e contigo nesta noite. Ei, Rabassônia Cantarabassai. Meu Deus. Olha que forte, hein? Versículo 3. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Vendo ele. E esse ver é você compreender no sentido da visão. Mas quando eles viram Pedro e João, eles só viram somente 2 homens que iam entrar para o culto. Eles não prestaram atenção que estava diante dele, não é isso, irmão Hans? Ele não prestou atenção quem estava passando diante dele, meu irmão. Diante dele estava passando 2 dos discípulos de Jesus. Aquele, meu amado, que foi chamado para ser o líder da igreja do Senhor, Pedrão. E aquele que foi chamado a escrever e descrever situações do Senhor Jesus, João, de uma forma linda e maravilhosa. No começo da carreira, como até a pastora falou, né? Quando a mãe dele pediu, né? A mãe de João e Tiago pediu, Senhor, que meu filho venha, né? Um à direita, outro à esquerda, quando seja na tua glória. Tanto é que o apelido das crianças, Boanerges, filhos do trovão. Meu amado, teve um dia que o mundo estava reclamando, aí pode mandar fogo nele, Senhor. Só para você ver que ele é gente boa. Mas a escola do amor transforma. Aleluia. A escola do amor molda. A escola do amor
muda a circunstância. Glória a Deus. Aleluia. Agora, em vez de pedir fogo do alto, ele gostava de encostar a cabecinha no coração de Jesus, não é isso? Imagina, encostar a cabecinha no coração de Jesus, né? Orelha na palavra, coração do Pai, Amém, Senhor. no, filho, no corpo do Filho de Deus, meu Deus, batendo e pulsando. Meu amado, transforma a vida, não transforma? Transforma o caráter, transforma ele de tal forma que vai fazer com que ele venha fazer situações e milagres maravilhosos por aqueles que passam diante deles. E agora ele implorava, ele suplicava uma esmola, ele suplicava por misericórdia e piedade. Epa, Jesus falando? Misericórdia e piedade. Olha que coisa linda, versículo 4. Olha só, Pedro fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Agora ele está falando: meu amado, olha para nós. E esse fitar, esse olhar tem sentido original, sabe o quê? Agora ele olha, olhando para Maria. E agora ele está discernindo que o tempo dele chegou. Glória a Deus. Tantas vezes Pedro e João não passaram ali na hora não dá. Mas hoje ele olhou e viu aquele coxo de uma forma diferente. Como tivesse escrito assim, ó, é hoje. Agora ele falou: olhe para nós. Tipo assim, você não está nos reconhecendo? Aqui está a fé e o amor. Você não está nos reconhecendo? Nós caminhamos com mestre. Você não está nos reconhecendo? Nós somos testemunhas oculares de tudo aquilo que Jesus fez. Você não está nos conhecendo? Olhai para nós. E aquele homem parecia que não era só coxo, parecia que era cego, né? Porque ainda ele ficou olhando para os discípulos, aguardando alguma coisa. Imagina ele com a mão estendida. Ele com a mão estendida, tentando alcançar ou receber alguma coisa daqueles homens. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que coisa é essa? E olha o versículo 5, ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Meu amado, às vezes nós olhamos para circunstâncias, situações, esperando receber alguma coisa, né? E aí? Não vai vir, não? E aí, não vai chegar? O Pix não bateu, olha aí, ó. Ih, o Pix não bateu. Esse boleto é só misericórdia, hein? Está chegando. E a provisão não veio. Não é isso? Porque a gente fica no nosso dia a dia aguardando aquilo que vai chegar. Olhando para ambiente que não deveríamos olhar. Não é isso? Olhamos para a dificuldade, olhamos para a incerteza, mas esquecemos de olhar para Jesus. Pastor, mas é difícil. Difícil é, mas o impossível é dele. A nossa possibilidade é crer que no impossível vai acontecer se confiarmos que ele pode fazer. Meu Deus, que coisa linda. Ah, papai, olha no 6, amo o versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: ué, não entendi. Pedro, porém, lhe disse: não é Pedro e João? Por que só Pedro falou? E João ainda não falou nada. Porque agora quem está falando é a fé. O amor está testificando. Mas quem está falando agora é a fé. Meu Deus, meu Deus. Porém ele disse: não possuo nem prata, nem ouro. Não, nem prata, nem ouro. Não tenho posses. Não tenho riquezas. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Meu Deus, que coisa é essa? Diz que houve uma conversa entre um dos pais da igreja e um dos papas aí, que eu não recordo o nome. Diz que chegaram ali naquela igreja e o papa mostrando: olha só quantos ouros e prata nós temos aqui. Meu Deus! Não precisamos falar como Pedro, não temos ouro nem prata, porque estamos abastados. Aí um dos pais da igreja falou assim: meu amado, mas infelizmente não temos autoridade para falar, né? Em nome de Jesus Nazareno, levante. Porque as riquezas que o apóstolo, que o Pedrão estava falando aqui, e as posses que ele tinha, na verdade, porque ele vivia na dispensação do Senhor.
aquilo que aquele homem esperava que ele tivesse, ele não tinha da forma que ele esperasse que ele tivesse. Ele tinha algo de mais precioso. Por quê? Porque lembra que o poço estava ali? Há cerca de 40 anos. Aquele poço é como se ele tivesse um alvará para ter permissão para estar naquele local. Mas aquele que estava falando diante do poço, Pedrão, ele foi dado a ele uma declaração. Porque agora, como testemunha do Senhor, ele tinha autoridade do nome. Meu amado, sabia que você tem autoridade do nome? Aleluia. O nome de Jesus. Glória a Deus. Um nome histórico. Cristo, o seu ofício. Nazareno. Para mostrar na humildade onde ele veio, onde nenhum outro esperava. Mas que ele veio para concluir a promessa que o Messias já caminhava pela terra. Agora o Messias foi assunto aos céus. Agora quem faz o milagre? A sua igreja. Quem faz o milagre? Eu e você. Pelo poder do Santo Espírito. Meu Deus, que coisa linda. E tem um detalhe aqui forte, ó. Pedro, porém, que disse: não possuo nem prata nem ouro, o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E o coxo andou? Só no versículo 7, né? Não é isso, Isabel? Ele andou de imediato? Por que ele não andou de imediato? Em terra de manto, oh, aleluia. Porque lembra que Pedro era? Quando o coxo pediu a esmola, ele estava pedindo uma provisão para a sua vida. Não passava para a sua mente a sua cura. O Senhor nos faz mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Aquilo que você ora para o Senhor, quando vem, meu amado, vem muito mais do que você pediu e imaginou. Porque sai da esfera natural para entrar na esfera celestial. Porque Jesus caminhou a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana para nos ajudar a tocar no céu. Na natureza divina para nos compreender que na nossa humanidade, em Cristo, somos possibilitados a fazer a obra que ele diz que íamos fazer. Amém. Pelo poder do seu nome. E agora o que aconteceu? Ele fala, em nome de Jesus de Nazareno, anda. E o homem não andou. Olha, ele só vem andar no versículo 7, mas olha que detalhe, meu Deus. E tomando ele pela mão direito, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos se repetindo, hein? E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Quer ver algo de interessante? Porque Pedro, ele levantou aquele homem pela mão direita. Pastorzão, dando a sua mão direita, ó. O que eu estou fazendo aqui com o meu pastorzão? Estou tendo um contato para ajudar-o a erguer, a se levantar. Você tem que aprender como Pedro aprendeu. Aquilo que Jesus fez pela vida dele, agora está fazendo pela vida do outro. Glória a Deus. Aleluia. Olha a Jesuscidência. Mateus 14. Quando Jesus caminhou pelas... Eu não entendi, pastor. Pastor Lívio, você vai entender que agora esse momento ele está replicando aquilo que foi feito na vida dele. Parece brincadeira. Lembra que agora, quando nós chegamos aqui em Mateus 14, estamos fazendo uma visão, Mateus 14, a partir do versículo 27, ele está fazendo um revival. Nesse interregno, nesse momento, ele está fazendo um revival da sua vida. Porque tantos milagres Jesus fez. E Pedro foi participante desse milagre para mostrar o poder do Senhor Jesus. Agora, mais uma vez, estamos no momento da tempestade. Lembra que eu sempre gosto de lembrar da tempestade, mas eu gosto sempre de lembrar do barquinho, né? Por que é o barquinho? Eu gosto de lembrar do barquinho. No meu coração, na minha concepção, o barco é a fé.
Perfeito? O barco é a fé. O mar é a vida. Os peixes são as almas. A rede é a palavra, porque ela não volta vazia. Amém. Você vê que na primeira tempestade, que coisa linda, estavam lá os apóstolos, estava Jesus na popa, dormindo, não é isso? E Jesus faz aquele maravilhoso momento depois, que possivelmente Pedrão gritando, Senhor, Senhor, não importa que pereçamos. Não é isso? Aí Jesus levanta, naquela simplicidade do mestre, naquela autoridade do Filho de Deus, fala para o vento, quieta-te, o mar, acalma-te. Agora, nesse momento, os discípulos foram impelidos por Jesus, porque Jesus havia multiplicado 5 pães e 2 peixes. O povo queria levantá-lo ali como Messias, só porque recebeu o pão que perece. Agora, para que os discípulos não fossem contaminados naquele momento, manda eles à frente e vai para o monte orar, fazendo o particular com o Pai. Mas no monte onde ele estava, ele via nas vigílias da noite tudo aquilo que estava acontecendo com os seus discípulos. Lembra que eu falei ali no início, você tem, né? Você tem as partes dos dias onde tem o culto, né? Hora terceira, hora sexta, hora nona e hora 10ª. A partir das 18 horas se torna as vigílias da noite, onde o Senhor também trabalha com as nossas vidas. Nunca você reparou quando você vê lá em Gênesis, quando fala assim, e houve tarde e manhã no primeiro dia. Cadê a noite? Houve tarde e manhã ao segundo dia. E cadê a noite? É Deus trabalhando naquilo onde você não sabe e não compreende, mas Ele está trabalhando. Agora, nessa noite longa dos discípulos, nessa vigília, agora a tempestade estava de uma forma maravilhosamente forte. E eles, conhecedores do largo de Genezaré, nesse ambiente onde eles estavam, eles estavam no momento, no local mais profundo do lago de Genezaré. Eles sabiam se ali, meu amado, nessa agitação afundasse, pereceriam. Mas daqui a pouco, o que acontece? No primeiro aquietou e acalmou. Agora, aquele que tem todo o poder vem caminhando pelas águas. Agora imagine, né, Bebeco? Jesus caminhando, hein? A vigília da noite, hein? A autoridade no poder. A tempestade é Ele, né? Tudo se acalmando, a bonança chegando, mas os discípulos olham assim, é um fantasma. Aí o que ele fala aqui, ó? No versículo 27, mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Responderam-lhe Pedro, tinha que ser Pedro, né? Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Pedrão era fogo, né? Pedrão, ele trabalhava no ambiente do milagre. Ele era impetuoso, mas ele ia. Às vezes falavam que ele era agitado e terno. Às vezes dava revelações, ao mesmo tempo parecia que estava na carne. Ao ponto de Jesus falou, te repreendo, irmão, está no tutano, filhão. Saiu, não está na carne. Mas esse era o ambiente de Pedro. Era um homem que estava sendo trabalhado. Olha que forte. No versículo 29, ele disse ele, vem, meu Deus. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. E foi ele ter com Jesus. Meu Deus. Vai, Isabela. Saía fora do barco? A segurança do barco. Meu amado, 2 homens caminharam pelo mar, não é isso? A natureza humana de Cristo e Pedrão. Eu sei que Pedrão, ele foi até onde a fé dele o levou. Mas olha um detalhe do texto, que nós amamos, mas, no versículo 30, e reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Meu Deus, olha o que Jesus fez, no 31, e prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui, ó. Voltamos à cena do coxo. Agora Pedro, aquilo que ele aprendeu na tempestade, quando ele afundava, está fazendo com aquela vida daquele homem. Agora ele está transmitindo fé. Lembra do fé para cura, obras miraculosas?
O milagre agora está transmitindo para o coxo a fé, para que ele venha crer que ele vai ser curado em nome de Jesus o Nazareno. Meu Deus! Glória a Deus. E quer ver um detalhe? Esse detalhe eu vou te falar que é mistério do Pai. Glória a Deus. Olha que detalhe lindo. Eu não sei porque o Senhor faz isso com a minha vida. Amém. Olha no 32. Subindo ambos para o barco. Cessou o Vento. subindo ambos para o barco. Sabe o que é subindo no original? Sabe o que é subir no original? Dar o primeiro passo. Continuar a andar. O coxo, a partir de agora, Sandrix, ia dar o primeiro passo. Ia continuar. Agora, renovado e curado, a andar. Glória a Deus. Como é que pode um negócio desse? No original, tem sentido de dar o primeiro passo. Agora Pedrão e Jesus voltam andando para o barco. Contigo é diferente, né, Senhor? Contigo eu posso andar sobre o mar, porque estava na presença do Senhor Jesus. E ambos voltaram para o barco. Lembra que eu falo que o barco é a fé? Agora eles voltaram para o mesmo nível de fé. Agora Pedro cria. Quem era Jesus, o Nazareno. Glória Meu a Deus. Deus, meu Amém, Deus. Senhor. Glória a Deus. Agora voltando lá para Atos 7, vê se não fica diferente. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. E tomando pela mão direita, o levantou. Olha aí, ó. E tomando pela mão direita, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, meu amado. Agora aqui, Pedro havia recebido Jesus, Jesus está fazendo pela outra vida, transmitindo fé, porque Pedro tinha o dom da fé, o dom da cura. Tanto é que hoje, né, de uma forma linda e maravilhosa, estamos intercedendo pela minha sobrinha, né? É isso? Filha dos meus irmãos é minha sobrinha. Não é isso? Que ela estava dodó e ele lembrou de quem? Enéas. Quando Pedro foi curar Enéas. Jesus, antes de uma ressurreição, ele sempre fazia uma cura. Sempre antes de uma ressurreição, Jesus fazia uma cura. Jesus, antes de curar, né? Antes de ressuscitar a filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue foi curada pela vida dele. Atos 9, Pedrão curou a Enéas. Estava lá enfermo. E falou, Jesus te dá saúde. E Enéas quer dizer valoroso. Até falei para minha sobrinha, né? Deus cuida dos seus, né? Cura os seus valorosos. Olha, já está indo no culto. Glória ao Senhor. Aleluia. Amém? Não pela intercessão do pastorzinho, não. Porque é valorosa do Pai. Amém. E é bacana nisso. E depois o que ele faz? Ele ressuscita Dorcas. Estava naquela dificuldade. Ali ele ressuscita. Porque agora Pedro está fazendo as mesmas obras que Jesus faria. E maiores coisas fez. Agora, quando voltamos aqui no versículo 7, mais uma vez, está para fixar nosso coração. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. E no versículo 8, de um salto, pôs em pé, passou a andar e entrar com ele no Tempo. Meu Deus. Ele não podia ter ido para casa, né, Sandrix? Mas por que ele entrou logo no Tempo. Meu amado, tantas pessoas querem entrar no templo e não trazemos. Como falei no início, nós deixamos na porta formosa aqueles que deviam trazer para dentro do templo. E achamos que não tem mais jeito, não tem como o Senhor fazer um milagre. Nem Deus pode. Meu Deus, tadinho. Mas Deus faz o milagre. Amém. Se pela fé trazemos para dentro deste ambiente. Primeira situação, primeira coisa, se o homem ele levanta, ele começa a andar, saltar, pular. E louvando o Senhor, já entra para dentro do templo. Meu amado, imagina, toda vez que abria a porta, será que ele olhava lá para dentro? Toda vez que abria a porta, ele ouvia
as orações, a preparação dos sacrifícios. Ele nunca ia participar daquilo que, aquele ambiente de ambiente de cura, aí, ambiente de milagre, ambiente de santidade. Ia fazer, ele só via a beleza da porta formosa por lado de fora. Ele nunca conheceu a beleza da porta formosa pelo lado de dentro. Mas quem levou, né, ele para o lado de dentro foi Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Por meio de um servo dele, trouxe aquele homem para o lado de dentro do templo. Agora, aquele homem se torna um testemunho, porque ele era um coxo de nascença. Agora ele anda, ele salta, ele louva. Glória a Meu Deus. Deus, meu Amém, Deus. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes, meu amado, esse coxo somos nós. Deus nos pega pela mão direita. Mas em vez de a gente levantar, saltar, louvar ao Senhor, nós reclamamos: não, me tira daqui não, eu quero ficar nesse ambiente. Eu quero ficar daqui nas minhas dificuldades. Eu quero ficar pensando como será o amanhã, como será o ontem, o que foi ontem, aquela coisa toda. Mas Deus quer nos dar, nesta noite, um renovo. Glória Porque a Deus. através da sua destra, Aleluia. Ele nos sustenta, nos levanta. Glória a Não é Deus. isso? Aleluia. Quando eu fiz um voto positivo, quando fui fazer o seminário, porque eu era muito orgulhoso, né? E Deus trabalhou no meu orgulho, até hoje ele trabalha, né? De vez em quando o velho Luiz quer se levantar, né? Aquele velho homem, e eu tenho que ir, não é isso? Me humilhar na presença do Senhor. Aí eu fiz um voto. Falei: Senhor, eu vou fazer o seminário. E detalhe, hein? E detalhe, eu estudei pelos dízimos das ofertas, não é isso? A obra sustentou todo o meu estudo. Eu fiz bacharel em teologia, 4 anos. Fiz os mistérios com o pai. Eu falei: Senhor, eu não estou aqui para decorar a sua palavra. Estou aqui para aprender, para ser útil à tua obra, para ensinar o teu povo. E eu quero te pedir, Senhor, eu não quero formatura. Eu não quero formatura, porque a última formatura que eu vi lá, eu achava que Jesus tinha sido esquecido, né? Eu falei: nem falaram do mestre. Aí eu falei: Senhor, eu não quero não. Eu só quero no finalzinho culto de ação de graça. Aí tranquilo. Aí eu estava chegando no final, aí tinha um irmão lá piedoso, né? Ele falou: Luiz, eu vou pagar toda a tua formatura. Eu falei: não, particular meu, compadre. Não, eu vou pagar toda a formatura. Você não vai pagar nada. Eu falei: não. É meu particular com o pai. É eu e o pai. Nesses 4 anos, é eu e o pai. Isso que eu pedi para ele, amém? E no dia do culto de ação de graça, ali naquele ambiente, por orar pela minha vida. E quando oraram pela minha vida, eu comecei a ver aqui na minha direita, eu de olhos fechados, mas eu ali comecei a ver uma luz brilhando. E daqui a pouco a pessoa vem e fala assim: ó, a destra do Senhor te sustenta. E a luz brilhava na minha destra. A destra do Senhor estava ali me sustentando. Amém, Meu Senhor. amado, quando Deus tem um particular com a minha e com a tua vida, a destra dele nos sustenta. Amém. A destra dele nos levanta. Glória A destra a Deus. dele nos cura. A destra dele nos faz lembrar e Amém, entrar Deus. por uma porta maravilhosa. E essa porta é formosa. Aleluia. Por isso que no versículo 9, ó, viu todo o povo andar e louvar a Deus. E olha no versículo 10, e o reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe aconteceram. Meu amado, vidas vão se encher de assombro e se admirar daquilo que o Senhor vai fazer ainda com a tua vida. Glória a Deus. Por um simples detalhe, quer ver algo maravilhoso? João 10, né? Aí está falando de porta formosa. Estamos caminhando para o fim, tá bom? Ah, vocês são demais. Vocês gostam, né? Vocês gostam. 10, 9, não é isso? Um clássico também. Eita, se emocionou.
que diz aí, versículo 10, 9, de João: eu sou a... Porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará. Pastagem. Jesus é a nossa porta formosa. Amém. E aqui mesmo, numa quarta-feira, nós compreendemos esse texto. Lembra disso? Quem esteve aqui naquela quarta-feira, né? Porque a gente sempre pensava que ia entrar e sair. Na verdade, você entra e sairá. Você entra e sai. Aonde? Você vai agora entrar nos pastos verdejantes, nos lagos de descanso, nas situações do reino de Deus, passando pela porta formosa. Agora nós não somos mais coxos. Não ficamos mais agora sendo levados de um lado para o outro, por vidas que não compreendem aquilo que Jesus vai fazer. Amém. Não é isso? Agora estamos do lado de dentro da porta, da verdadeira porta formosa. Glória É a Jesus Deus. Cristo Nazareno. Aleluia. Amém? Chamar o louvor, amém? Glória a Glória a Deus. Deus. Santo é o teu nome. Aleluia. Amém, Jesus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Ai, só podemos fazer aquilo para os outros que Jesus fez pela nossa vida, não é isso? Nós não temos nem ouro nem prata, mas aquilo que temos, não é isso? Que coisa linda. Essa semana